Atos capítulo 8, verso 9, vai falar de um Simão mágico que se convertera. No verso 14, Pedro e Kefa e Yohanan, João e Pedro, Pedro e João, vão a Samaria. Eles vão a Samaria porque ali Samaria recebeu a palavra de Deus, mas eles ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Então, já aproveitando aqui... Oi? Não. Fica um ponto aqui também interessante, que cai por terra a teologia que quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Não é verdade. Porque está escrito assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, descendo para lá, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo. Os quais, descendo para lá, oravam por eles, os apóstolos. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, somente havia sido batizados em nome do Senhor Yeshua. Eles receberam o batismo do arrependimento, mas não receberam a Ruach HaKodesh. Então Pedro e João fez o trabalho de lá, está orando, consagrando, invocando o Espírito Santo, e o Espírito Santo descendo sobre eles. Então aqui, primeiro ponto que a gente aprende aqui, que você aceita Jesus não significa que o Espírito Santo é derramado com você automaticamente. Isso não é instantâneo. Outro ponto a se falar, verso 18, que é o tema da mensagem de hoje, apóstolo Pedro versus Simão Mágico, diz que o próprio Simão, ele havia recebido também a fé, mas ele não recebe o Espírito Santo. E aí quando Simão vê que as pessoas eram batizadas através da imposição da mão dos apóstolos, ele disse assim: vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos eram recebido o Espírito Santo, ofereceram dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder para que aquele a quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Aqui está uma coisa muito forte. Simão não está em verdade ali. Simão, ele tem segundos interesses. Simão, canalha. Simão, ele não se converteu. Ele continua o Simão da velha natureza, o Simão mágico, querendo tirar proveito, querendo oferecer dinheiro. E há pontos aqui. Você pode falar do mau caratismo do Simão, mas você deve falar da integridade de Pedro. Simão ofereceu dinheiro e Pedro rejeitou no ato. Pedro vai falar coisas muito fortes para Simão. E aqui há dois pontos. O mau caratismo de Simão, o espírito de Simão mágico está dentro de muitas igrejas. As pessoas que acham que tem um pouco de dinheiro acham que pode comprar tudo. O Espírito Santo desce sobre pessoas que são sinceras. E o dom de Deus, Deus não entrega o dom do Espírito a mercenários, salafrários, mentirosos, gananciosos, hipócritas. Tipo esse aqui. É bem interessante o que Pedro responde: o teu dinheiro seja contigo para perdição. É isso que nós esperamos de um homem de Deus. O teu dinheiro seja para você, para tua perdição. Você que quer comprar o dom de Deus. Você que acha que pode comprar tudo. Vá você e teu dinheiro para o inferno. Porque teu dinheiro não compra tudo. Amém? Interessante a posição de Pedro. E aqui Pedro é um referencial de um homem que sabe o que está fazendo, sabe o que está vivendo e sabe a responsabilidade do chamado dele. Quantas pessoas já se corromperam? Quantas pessoas se corromperam por causa da ganância? Por exemplo, pastores que recebem por cada mensagem 3, 4, 5. Eu já
tive situações de ver pastores recebendo 8.000 por um culto de 2 horas. Eu vejo aqui no Pedro um mensageiro da verdade. Pedro disse para ele: pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. As intenções de Simão são malignas, são perversas. Arrependa-te, pois, da tua maldade, roga a Yahweh. E aqui minha Bíblia está marcada. Ponto, vírgula. Talvez te seja perdoado o intento do coração. E esse texto é um texto que traz um grande temor. É a palavra talvez. Todo mundo acha que Deus perdoa tudo. Todo mundo acha que Deus é obrigado a perdoar. Ou está condicionado a achar que perdão é algo automático. Porque todo pecado que você fizer, toda lambança que você fizer, toda besteira que você fizer, todo erro que você cometer, Deus está sempre pronto. Muitas das vezes as pessoas acham que Deus está mendigando isso. Que Deus precisa de mim, que Deus precisa de você. Como se nós fôssemos o centro da atenção. Só que não é. E tem muita gente brincando. Medita no versículo 22 do capítulo 8 de Atos. Escreve num papel e bota diante de você. Pensa, medita nisso. O que o texto está querendo dizer? Talvez te seja perdoado. As pessoas acham que Deus vai perdoar tudo e sempre. Pedro está dizendo aqui que talvez ele poderia ser perdoado. E olha o que diz no versículo 23. Pois que vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai por mim ao Senhor, para que de nada do que disseres sobrevenha sobre mim. A resposta de Pedro. Olha o que o texto responde. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizaram muitas aldeias dos samaritanos. Eles não oraram. As pessoas, elas ultimamente querem ser adoladas. As pessoas gostam de ser adoladas. Como se o mensageiro tivesse que mendigar atenção. Eu estou pregando a palavra de Deus. Se você não quer ela, isso é um problema seu. Se você tem prazer em outras coisas e menos na palavra, isso não é problema meu. Eu tenho um problema aqui, o meu problema é a minha salvação e o que eu estou pregando. Agora, se as pessoas não querem, isso é com elas. Pedro não orou por ele. Se você quiser, você que ore. Você fez a bobagem. Mas nós sempre somos as vítimas. Sempre nos consideramos sempre vítimas. Chegou a hora de assumirmos as nossas ações. Termos mais temor. Porque esse Deus que perdoa infinitamente, preste atenção, pode ser que só exista na sua cabeça. Porque você observa que tem situações que Deus baixa o decreto e já era.